Nova aliança, o ministério que afasta a condenação e traz vida. Você e eu, lembre-se disso, sempre. Você e eu somos gente da nova aliança. Essa é a nossa praia. Você e eu não somos gente da antiga aliança que se expressa mais fortemente no Antigo Testamento. Nós somos gente da nova aliança que está expressada, ditada no Novo Testamento. Essa nova aliança foi profetizada no Antigo Testamento, mas ela se realiza no Novo Testamento, e nós somos gente da nova aliança, não da antiga aliança. Tentar trazer doutrinas do Antigo Testamento para dentro da igreja cria uma confusão do tamanho do bonde. O Antigo Testamento não tem doutrinas para nós. As doutrinas da igreja estão no Novo Testamento. E as doutrinas que você encontra no Antigo Testamento, que se repetem no Novo Testamento, é porque passaram pelo filtro da cruz. A cruz do Senhor Jesus, ela funcionou como um filtro. As doutrinas vinham caminhando na antiga aliança, na cruz houve uma peneira, um filtro. Nem tudo passou. Sacrifício de animais era doutrina para o Antigo Testamento, mas nós sabemos que aquilo era profético, falando do sacrifício de Jesus. Então já não passou para o lado de cá. Dízimos e ofertas na antiga aliança, você tem na nova aliança? Tem, mas quando chegou no filtro da cruz, sofreu uma alteração, porque na antiga aliança era compulsório, era obrigatório, na nova aliança é uma questão de voluntariedade, de coração voluntário. Deus não aceita mais ofertas obrigatórias. A coisa mudou completamente. Deus espera de nós um coração espontâneo. Amém, gente? Você não diz para Deus, eu te amo, porque você tem medo de ficar amaldiçoado se não disser. Você diz isso porque você canta isso para Deus como uma canção, como um poema, como uma declaração de amor de alguém que está apaixonado. E não como alguém que tem uma obrigação de dizer, senão vem um raio na cabeça. Alô? Nós somos gente da nova aliança. E a nova aliança, ela traz sobre nós vida. A antiga aliança era regida pela lei. A lei traz morte. A nova aliança é regida pela graça. E a graça traz vida abundante. 1 João capítulo 2, no versículo de número 12, eu vou ler para você duas versões aqui. A nova Almeida atualizada e depois a nova versão internacional. Na nova Almeida atualizada, João capítulo 2, 1 João capítulo 2, primeira epístola de João no capítulo 2, no versículo 12, João diz o seguinte para a igreja: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Eu vou ler de novo para você esse versículo. Ele diz: filhinhos, eu escrevo a vocês por uma razão, porque os pecados de vocês são perdoados por causa do nome de Jesus. Na NVI, está escrito assim, está traduzido da seguinte forma: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Quando você olha para esses versículos, você começa a entender que Deus não tem para nós um perdão parcial, um perdão que foi apenas em parte, nos perdoando todos os pecados cometidos somente até o dia em que nós tomamos a decisão por Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, daquele dia para trás, está tudo perdoado, mas daquele dia para frente, agora é por sua conta. Agora você tem que pedir perdão, você tem que lembrar do pecado, tem que confessar o pecado, e etc e tal, e fica tudo por sua conta. Não. Deus tem um perdão para nós que é pleno. É um perdão completo. Ele não nos perdoa a prazo. O perdão de Deus não é parcial, não é a prazo. É um perdão que é dado por completo, de forma plena. Amém? A palavra pecado, deixa eu mostrar para você aqui um slide. A palavra pecado no hebraico, você tem duas palavras que são traduzidas no hebraico para o português como pecado. Uma dessas palavras é a outra, não é essa que está aí,
é uma outra que eu vou apresentar num outro slide para você. Não, volta para aquela primeira mesmo. Essa segunda palavra que eu ainda vou mostrar para você, ela só aparece uma vez em todo o Antigo Testamento. Essa aqui é a palavra mais comum, traduzida como pecado, que pode ser escrita de duas maneiras. É a mesma palavra, apenas com uma grafia diferente. Ela pode se escrever ratá, é a forma mais comum, é a maneira mais comum de se escrever ratá, ou ratat, com um Tzinho no final, um T no final, ratat. Ratá, que pode ser traduzido, que é traduzido como ofensa, ou ofensor, pecado ou pecador. São formas possíveis de se traduzir ratá ou ratat. Agora, eu quero lembrar para você uma coisa. Eu já tenho dito aqui para você que, no hebraico, as letras hebraicas, elas têm 3 significados diferentes. A letra em si, que às vezes tem uma correspondência com o nosso alfabeto latino, a letra em si, um número e um símbolo. Então, por exemplo, a letra Aleph é a primeira letra, ela também é o número 1. No hebraico, na época de Jesus, não existiam números. Então, como era a maneira de contar e anotar números? Era usando a mesma letra que eles escreviam para fazer palavras. Então, o Aleph é o 1, o Bet é o 2, Aleph, Bet, Gimel, 3, Dalet, 4, Re, 5. Cada letra equivale a um número, além de ser a própria letra, um número e um símbolo. Essas letras aqui, o hebraico se escreve e se lê da direita para a esquerda. Ok? Dessa ponta de cá, no caso desse telão aqui, daqui, o português a gente lê de lá para cá, né? A gente lê da esquerda para a direita. Mas o hebraico você lê da direita para a esquerda. Aquela palavra de lá, está mais aqui, no caso aqui, eu agora de costas para você, mais à minha esquerda, é ratá. A do lado de cá, que está mais agora, eu estou de costas para você, está mais à minha direita, é ratat. Qual é a diferença? Aquela primeira lá termina com a letra Re, e essa segunda de cá termina com a letra Tav. Por causa da simbologia de cada letra, muitas vezes a palavra hebraica tem embutida dentro de si um código secreto. Por isso que o hebraico é fantástico. Deixa eu te mostrar o código que está inserido dentro da palavra ratá ou ratat. Olha só, aquela primeira letra é a letra Re. Perdão, a letra Het. É a letra Het. A letra Het, qual é o símbolo da letra Het, que gerou a letra Het? É uma cerca ou um muro que faz separação, uma cerca que separa dois ambientes, ok? É a primeira letra, a letra vindo, obviamente, que eu estou dizendo para você, da direita para a esquerda. Né? A primeira letra, nas duas palavras, é a letra Het, que significa que tem como símbolo um muro, uma separação. A segunda letra é o Tet. O Tet, que equivale ao nosso T. O símbolo que originou o Tet é uma cobra enrolada. Uma cobra enrolada. Você vê que ela tem um desenho assim meio enroladinho? Porque é uma cobra enrolada. E o Tet, porque vem dessa cobra, ele significa ira, morte. Esse é o símbolo do Tet. A terceira letra é o Aleph. Parece um X, né? Tem uma aparência com um X, mas é um Aleph. O Aleph é uma letra que no hebraico não tem som. E no português ela acaba assumindo um papel de uma espécie de vogal. Às vezes é traduzida como a letra A, às vezes como a letra E, como a letra I, dependendo de uma série de coisas da palavra. Mas aquela letra ali que parece um X é o Aleph. O Aleph, o símbolo que origina o Aleph, além de ser o número 1, o símbolo que originou o Aleph é o desenho da cabeça de um boi. E o Aleph significa um líder, alguém que está à frente, que é forte e que comanda todo o resto, ok? A única letra que faltou explicar para você é a letra Tav, que está naquela outra palavra que é o Ratat. A letra Tav
o símbolo que originou o Tav é uma cruz. Agora, olha só o significado, o código que está embutido na própria palavra pecado, quando você vê ratá. O muro de separação que nos separa da ira, que é o Tet, e da morte, é o líder que lidera pela graça. Embutido na palavra pecado, está o código da solução para o pecado. O muro que nos separa da ira e da morte é o líder que lidera pela graça. Quem é o líder que lidera pela graça? Jesus. Se você olhar para outra palavra, ratat, essa primeira daqui está mais próximo de mim aqui, que termina com o tav. O muro que nos separa do caos, da morte, da ira, é o líder que lidera através da cruz. Quem é o líder que lidera através da cruz? Jesus. Caramba, dentro da palavra pecado no hebraico está embutido o segredo que é a solução do pecado, Jesus. E olha só, olha como termina a palavra ratat. Aleph Tav. Aleph Tav é um código que revela Jesus. Jesus disse para João: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Peraí. Jesus não estava conversando com um grego, estava conversando com um judeu que falava hebraico, que falava aramaico. Provavelmente o que Jesus disse foi: eu sou o primeiro e o último, eu sou o Aleph e o Tav. E onde você encontra essas duas letras, é um código que aponta para Jesus. Qual é a solução do pecado? Jesus. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, você devia agora estar dando um pulo aí nessa cadeira, como quem tomou um choque de 220, porque dentro da própria palavra pecado, existe um código que revela que em Cristo nós temos uma separação da morte e da ira de Deus. Aleluia! Uou! Olha só a outra palavra que é traduzida como pecado, que nem é exatamente como pecado, mas que é traduzida como transgressão. A palavra Ashma. Ashma, que é traduzido como culpa, falta, transgressão, é escrita com essas letras. Aleph, Shin, Mem, He. O que essas letras significam? Aleph é um líder. Shin, aquela letra que parece um W ali, o Shin é uma letra que parece, na verdade, uma chama de fogo, não é isso? Significa destruição. O Shin aponta para destruição, um fogo que destrói. A outra letra é o Mem, que equivale ao nosso M de Maria, o Mem, que significa as águas tumultuosas do mar. Águas tumultuosas do mar fala de caos, confusão. Muitas vezes é um símbolo dos povos do mundo, inimigos do povo de Deus. Mas fala de caos e confusão. E, finalmente, a letra Re, que é uma janela. O símbolo que gerou a letra Re é uma janela. E, por ser a quinta letra, 5 é o número da graça, que aponta para a graça. Re significa uma janela que se abre para a graça. Olha só o código que está embutido na palavra Ashma. O líder que destrói o caos, o líder que destrói o caos, que destrói a confusão, é o líder da graça. É aquele que lidera pela graça, que é Jesus. Ele nos separa do mal, da ira de Deus. Nós não estamos mais sujeitos à ira de Deus. Alguém diga amém por causa disso. Por quê? Porque nós somos salvos. Quem é salvo aqui, diga amém. Aleluia! A palavra pecado no grego é hamartia. Você tem duas palavras para pecado no grego. A palavra hamartia, eu botei aqui a definição plena de hamartia.
Ouça só, não vai dar nó na sua cabeça não, fica tranquilo que seus neurônios não vão queimar. Ouça só, hamartia é um substantivo, ok? Hamartia é um substantivo. Então, hamartia não é uma ação. Hamartia é um nome. Hamartia é um substantivo, é algo. Hamartia é uma força ou um poder interior que governa para conduzir a ações moralmente reprováveis através da vontade, onde o corpo é apenas um instrumento orgânico vindo do abstrato para o concreto. Pastor, deu nó. Queimou 3 neurônios aqui, tentando entender. Bom, deixa eu te explicar. Hamartia não é uma ação. Hamartia é um princípio que, embutido dentro do homem, é uma força, um poder que age através da vontade, da inteligência, da mente, conduzindo a pessoa para ações que são reprováveis, moralmente, eticamente reprováveis. Ou seja, é o que faz o pecado se tornar de algo abstrato em algo concreto. Deu para entender? A outra palavra que é traduzida como pecado é hamartano. Hamartano é um verbo. Hamartano é a ação. Hamartano, sim, é roubar, matar, mentir, defraudar. Isso é hamartano. E o termo hamartano, que é traduzido como pecado, literalmente significa errar o alvo. Errar o alvo. Quem é que já alguma vez aqui tentou usar algum tipo de arma, ou uma pistola de ar comprimido, ou uma pistola mesmo para valer, para acertar um alvo, ou um arco e flecha, já tentou acertar num alvo, já fez alguma vez tiro ao alvo, alguma vez? Quem já fez isso? Acertou o alvo, porque eu já vi gente, em stand de tiro, mirar e acertar no alvo do colega do lado. Eu quando eu era criança, eu ganhei um arco e flecha de presente. Não me lembro em que festa, não sei se foi aniversário, se foi Natal, mas eu me lembro que eu ganhei um arco e flecha. E aí um arco de madeira, com flecha de madeira, mas a flecha tinha na ponta aquele negócio de borracha, uma ventosa. O que eu fiz? Eu falei, não quero grudar a flecha com ventosa, eu quero a flecha espetando para valer um alvo. Aí eu tirei a ventosa, peguei uma faca e fiz a ponta da flecha. E eu morava num apartamento, mas apartamento, incrivelmente, na Tijuca, tinha um quintal gigantesco. E a porta do quintal, a entrada do quintal, fazia uma reta até a porta de entrada da sala. Então a porta de entrada, ela tinha um pequeno hall, e na parede de entrada, você entrava pela porta, e de frente, mas de lado, aqui nessa parede, antes de você realmente entrar na sala, tinha uma porta que dava para a cozinha. Eu fui até a porta, desenhei um alvo na porta de entrada de casa. Imagina só a felicidade e a alegria da minha mãe quando viu aquilo. Desenhei um alvo, fui para a porta do quintal, peguei a flecha apontada, estiquei e soltei para acertar no alvo. No que eu soltei, da porta da cozinha, sai a minha irmã. Aí sabe quando você vê as coisas em câmera lenta? A flecha indo devagar e a minha irmã saindo e vai assim, oh! Aí a flecha pegou bem na testa dela. Podia ter ido no olho. Ou seja, errei o alvo. Errei o alvo. A minha mãe, ela me deu algumas surras por causa disso. Uma por ter desenhado um alvo na porta. Ela teve que lixar e pintar. Outra por ter apontado aquela flecha. Uma terceira vez porque acertei a minha irmã. A quarta vez eu já não sei por que foi. Ela sabia porque estava batendo, eu não sabia porque estava apanhando. Mas você entende que Deus não criou Adão para errar o alvo, mas Deus deu a Adão uma coisa chamada livre-arbítrio, e por causa do livre-arbítrio, Adão errou o alvo. Adão escolheu errado, ele errou o alvo dele tinha que ser seguir, servir, ouvir, dar atenção a Deus, ao Pai.
mas ele acabou dando ouvidos para quem o conduziu para errar o alvo. Mas você, por que Adão tinha livre-arbítrio? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem livre-arbítrio. Mas você e eu fomos recriados em Cristo. Nós herdamos o alvo errado de Adão, mas em Cristo nós fomos recriados para acertar o alvo. Amém? Você e eu agora em Cristo, nós podemos acertar o alvo e estamos acertando o alvo pela graça. Amém? Porque Jesus acertou o alvo e quando a gente erra, você precisa olhar para o pecado como alguém que simplesmente errou o alvo. O que você faz? Você recupera a flecha e atira de novo para acertar no alvo. É simples. É simples. O perdão que vem através de Cristo é completo e foi concedido a nós há 2000 anos atrás, pelo sacrifício pleno, perfeito dele mesmo, na cruz. Não é algo que você consiga racionalizar para compreender. Você só pode crer e aceitar isso pela fé. Não tem como caber isso num raciocínio. Ele foi lá e me perdoou de todos os pecados. Cara, você e eu, nós não éramos nascidos. Seus pais, seus avós, bisavós, toda a geração da sua família, ninguém era nascido. O planeta não tinha sido criado e em Cristo nós já estávamos perdoados. Você imagina isso? Ele já tinha o seu nome escrito na palma da mão dele. Você ainda não pensava nem... não existia ainda uma bactéria no universo. Por isso é que a gente pode afirmar que nós fomos perdoados de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Isso nos dá algum tipo de licença para pecar? De jeito nenhum. Um raciocínio torto. Não, nós precisamos simplesmente entender que não é por racionalizar, por entender que nós somos perdoados, mas é pela fé que nós recebemos essa graça de um perdão pleno, completo e total. O verbo ser, naquela passagem de 1 João 2,12, o verbo ser, filhinhos, eu escrevo para vocês porque os seus pecados são perdoados. O verbo ser aí, ele funciona como o verbo to be no inglês, que pode significar ser ou estar. Os pecados de vocês estão perdoados, são perdoados, já foram perdoados. Alô? Aleluia! E esse perdão veio não por causa do nosso desempenho, não por causa do nosso comportamento, mas por causa do nome de Jesus. E não é simplesmente o nome de Jesus, é a autoridade embutida no nome de Jesus. Você já foi a algum lugar amando de alguém? Já? De você chegar no lugar e dizer assim, olha, quem me mandou aqui foi o fulano. E as coisas se transformam. Por quê? Porque aquela pessoa que mandou você ali, que autorizou você a citar o nome dela, ela tem uma autoridade que você não tem. Cara, se eu chegasse ali por minha conta, eu não ia conseguir chegar até o gabinete do diretor. Mas quando eu disse quem me mandou aqui foi o Fragale, as portas se abriram. Esse nome abre portas. Quem me dera. Quando você usa o nome de Jesus, não é um nome mágico, mas é um nome aonde está embutida a autoridade. Quando você diz, não estou vindo aqui no meu nome, eu estou vindo aqui em nome de Jesus, caramba, os céus se abrem, o inferno treme, porque você está indo ali não numa autoridade que você tem, num poder que você possui, mas você está indo ali como um representante legítimo do reino de Deus, em nome do Rei do Reino, em nome de Jesus. Nós precisamos crer de forma correta no perdão completo de Cristo para a nossa vida. Crer de forma correta no perdão. Não crer nesse princípio ou crer parcialmente é fonte de muitos males na vida de muitos cristãos. A igreja sofre porque ela não entende, muitas vezes, e consequentemente, por não entender, não toma posse do perdão pleno. Quando a gente crê de forma correta, nós vamos viver de forma correta e abençoada. Quando a gente crê de forma errada,
tudo vai dar errado. E não precisa de grande erro não, gente. Presta sua atenção numa coisa, todo avião que sai do aeroporto internacional do Rio de Janeiro para ir para qualquer canto do mundo, sai com um plano de voo, registrado no computador. E se quem faz o plano erra 1 grau na direção, o engenheiro de voo não pode pensar assim, mas 1 grau daqui para Dubai não vai fazer diferença, é 1 grauzinho só. Pois é, não faz diferença daqui até Sepetiba. Mas depois que você passa por Sepetiba e entra pelo oceano adentro, 1 grau aqui vai fazendo assim, 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 assim. Em vez de chegar em Dubai, você chega em Saturno. O avião sai da órbita do planeta Terra, vai para qualquer outro canto, por causa de 1 grauzinho. Por causa de 1 grau. É por isso que o apóstolo Paulo diz que basta um pouquinho de fermento para estragar com a massa inteira. Porque basta 1 grau no desvio da rota para o avião parar num lugar completamente diferente daquilo que seria o plano original. Crer de forma errada cria tremendos prejuízos para a igreja. Sabe, teve uma quinta-feira, algumas semanas atrás, poucas semanas atrás, nós tivemos um evento aqui do Koinonia. E o pastor Bené estava aqui como representante presencial do Koinonia, uns outros membros do Koinonia virtualmente no telão, e eles cantaram uma música aqui, que todo mundo aqui conhece, que a letra diz, sob a tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Na tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Cara, isso são realidades bíblicas, isso é uma letra bíblica, são expressões da Bíblia. Agora, como é que pode uma igreja, uma denominação, seja o que for, cantar essa música e pregar sobre maldições hereditárias, no mesmo culto? Como é que alguém consegue isso? Você está entendendo a esquizofrenia? Você está conseguindo entender a esquizofrenia? A gente, na hora do louvor, sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor, a força dos teus opressores nunca te... Imagina a Hélida cantando esse negócio. Imagina ela cantando aquela com essa força, com essa energia, com esse ânimo, com esse gás que ela tem, a força dos teus opressores. Meu Deus do céu, bota uma marreta na mão dessa mulher, ela vai quebrar o palco. Aí vem o cara para pregar, que a maldição hereditária. Peraí, vocês acabaram de cantar que não tem maldição que pegue, e agora está dizendo, e a pessoa, é verdade, pastor, quebra aí a maldição, quebra a maldição. Como é que pode isso? Sabe o que é isso? Crenças conflitantes, crenças erradas, que geram confusão na vida do crente. Agora, de onde vem essa incapacidade de receber o perdão pleno? De onde chega essa incapacidade de muitos crentes de receber o perdão pleno de Deus? Vem principalmente porque muitos desconhecem quem Deus realmente é. Esse é o problema mais básico. É a raiz, desconhecer quem Deus realmente é, apesar de muitas vezes estarem na igreja até por um bom tempo. Quando a pessoa desconhece o caráter, o coração de Deus, quem Ele realmente é, ela sempre fica na dúvida, ela sempre fica em cima do muro pensando, eu sei que Deus perdoa, mas... Pronto, lascou tudo. Quando botou o mas, não, eu sei que Deus perdoa, mas, nesse caso, eu pisei com muita força na bola, estourou a bola. Dessa vez eu pisei no balde e o balde veio junto. Dessa vez a coisa foi feia demais. Então eu sei que Ele perdoa, mas... Entenda o seguinte, quando nós erramos, nós não temos que fugir de Deus. Nós temos que correr para Deus. Coisa mais comum que você encontra por aí é o tal do crente afastado. Por que o cara é crente afastado? Ele deu uma pisada na bola, a igreja caiu de pau em cima dele, ele se afastou. Quando, na verdade, a igreja deveria amá-lo e trazê-lo mais para perto. Esse é o problema com relação à ceia. Por que tem muita gente que na hora da ceia não toma a ceia? Porque a pessoa tem aquela mentalidade. Não, eu aprendi o seguinte, eu estou
Às vezes a pessoa não está envolvida num troço assim, numa lava-jato, não, sabe? Às vezes a pessoa é uma besteira qualquer. E a pessoa pensa, não, se eu tomar desse negócio aqui, eu vou cair fulminado aqui no culto mesmo. Então não vou tomar, não. E a pessoa, todo mundo está tomando assim, a pessoa está assim, ó. Já viu esse tipo de coisa na igreja? A pessoa parece que ela está levando um beliscão do anjo. E não toma a ceia. Mas olha só, deveria ser o contrário. Cara, você está envolvido na Lava Jato? Toma logo uns 5 litros de suco de uva. E encomenda lá tudo quanto é pão que você puder na padaria. E come, e bebe, e come, e bebe, e come, e bebe, até você tomar consciência de que o perdão de Deus por você, para você, é incondicional. Até cair a ficha no seu coração de que o sacrifício que Jesus fez não foi pelos perfeitos, mas foi exatamente por aqueles que olham e reconhecem, caramba, sem Jesus não dá. Eu não vou entrar no céu porque eu sou um camarada bacana, legal, gente boa, que faço boas obras, ajudo as crianças, ajudo os velhinhos, e no meu trabalho. Não, eu vou entrar no céu por uma razão e só uma razão única e só uma razão, porque Jesus me salvou. Porque Jesus fez uma obra na minha vida que eu não conseguiria fazer nunca. Por mais esforço que eu fizesse, por mais que eu quisesse, por mais que eu almejasse, por maior que fosse a minha sinceridade, a minha dedicação, eu não conseguiria fazer o que Jesus fez. Por quê? Porque eu nasci com a natureza pecaminosa. Jesus nasceu sem essa natureza. Ele foi qualificado para ir à cruz porque ele não tinha a natureza pecaminosa. Ele cumpriu a lei, morreu por causa dos nossos pecados. Jesus nunca cometeu um pecado, mas ele levou sobre si todos os nossos pecados. Gente, se juntasse os meus pecados mais os seus, eu já não aguentava levar. Já basta os meus. Mas Jesus não levou só os meus, ele levou os meus, o do Ronaldo, da Neiva, da Denise, da Bruna, do Bené, junta todo mundo aqui nessa sala e já seria o suficiente para Jesus dizer demais, é peso demais. Mas Jesus não levou somente o pessoal de nós aqui, o pecado de todos nós aqui somados, levou o pecado de todas as igrejas, de todo o mundo, de todos os países, de todo o universo, de todos os tempos. Ele levou sobre si o pecado de todos nós. Só ele poderia ter feito isso. Só ele poderia ter feito isso. E ele fez isso por nós, de forma incondicional. Sabe, a igreja tradicional desenvolveu uma visão meio esquizofrênica sobre Deus, que de um lado abençoa, de outro castiga. Mas esse não é o caráter do nosso Deus. Esse não é o caráter do nosso Deus. Quando nós cremos que Deus é duro para com as nossas falhas, isso faz com que nós sejamos duros para com as falhas dos outros. Pior ainda, isso nos faz pessoas duras para com as nossas próprias falhas. Há pessoas que ficam sofrendo porque elas não se perdoam por erros que cometeram no passado, ou não perdoam aqueles que lhes ofenderam no passado, e ficam remoendo aquela história no seu interior durante anos. Durante anos. Ficam se torturando, cozinhando aquilo na sua vida, gerando dificuldades para perdoar, seja a si mesmo, seja a outrem, e seguir adiante. Isso acaba gerando um senso de condenação. E o diabo se aproveita desse senso, nos relembrando constantemente daquilo que a gente fez ou daquilo que fizeram a nós, para nos manter num estado perpétuo de acusação e condenação. Essa não é a vontade de Deus, nem para mim, nem para você, nem para ninguém na face da terra. Não é a vontade de Deus para nós. E o que é pior é que isso gera distúrbios, até mesmo emocionais, de diferentes ordens, complexo de inferioridade. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Isso vem da condenação. Ou o oposto, complexo de superioridade. Quando você encontrar uma pessoa arrogante, que acha que é mais que todo mundo, você está diante de uma pessoa que dentro dela
tem um senso de condenação gigantesco. Então, para tentar suplantar aquele senso de condenação que ela tem, ela reage de uma forma diferente daquele que reage com inferioridade. Ela tenta subir numa plataforma do ego para se afirmar. Então, eu sou melhor, eu sou bom, eu sou melhor do que você. Quando você olha para uma pessoa racista, que acha que ela, por ser da raça X ou Y, é melhor, que aliás é uma coisa que já nem existe, raça já não existe, o cara já está partindo de um raciocínio burro e errado. Quando você olha para uma pessoa que tem uma mentalidade racista, você está olhando para alguém que tem um senso de condenação gigantesco, que precisa de salvação, que precisa de ajuda do Senhor, que precisa de libertação, porque vive debaixo da opressão da condenação. Quando você olha para uma pessoa que é agressiva ao extremo, está sempre brigando, briga na rua, bate na mulher em casa, bate nos filhos, está sempre bebendo, enchendo a cara e violento, você está olhando para uma pessoa que tem um senso de condenação gigantesco no seu coração, que precisa de libertação. Quando você olha para uma pessoa perfeccionista, o que essa pessoa está tentando fazer com o seu perfeccionismo? Suplantar o senso de condenação. Há um senso que me condena, então eu tenho que fazer as coisas bem perfeitas. E se você não fizer tão perfeito quanto eu caio de condenação em cima de você. Não é assim que o perfeccionista age? Olha aonde a coisa chega. A falta de entendimento do perdão que Deus nos dá gera pessoas com problemas de origem até mesmo psicológica. Então ouça com atenção o que eu quero te dizer aqui nessa noite. No coração do Pai não há uma gota de condenação para você. No coração do Pai não existe mais uma gota de condenação contra você, mas existe simplesmente perdão pleno e perfeito. Então entenda e creia. Essa é a maneira como Deus te vê. Deus te vê plenamente perdoado. Plenamente perdoado. É assim que Deus te vê. Hebreus 4, os versículos 14 ao 16, diz assim, Hebreus 4, do 14 ao 16, falei certo? Hebreus 4, de 14 a 16, diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que nós professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, desse modo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meu irmão, você pensa que as suas tentações são as piores do mundo? Saiba que Jesus foi tentado nas mesmas coisas que você. É difícil imaginar isso de forma concreta. Pare para pensar, porque essa imagem religiosa de um Jesus com uma auréola na cabeça, distante da realidade desse mundo, é uma imagem errada. Ele foi tentado em todas as coisas. Eu não vou ficar citando aqui no que possivelmente Jesus foi tentado, você pode usar a sua imaginação, e já usou, porque você já está pensando que eu leio pensamento, eu estou vendo. Naquilo que você já foi tentado alguma vez na vida, Jesus também foi tentado. Ele olha para você e ele sabe exatamente o que você passa quando você sofre alguma tentação. Seja em que setor for, financeiro, sexual, não importa o que, ele sabe exatamente o que você passa, porque ele passou pela mesma coisa. Então, quando você conversa com ele sobre essas coisas, ele te entende. Jesus não é um perfeccionista que olha para você e fala assim, mas você é um fraco, um banana, eu esperava muito de você e você me decepcionou. Não somente aturou a tentação, como até caiu. Me desculpe qualquer coisa, mas você está fora.
Não, Jesus não é um perfeccionista que olha para você dessa maneira. Quando ele vê você sendo tentado, ele sabe, eu também já passei por isso, eu entendo o que ele está passando. Ele precisa de ser fortalecido pelo Espírito Santo, como eu mesmo fui. Jesus foi fortalecido pelo Espírito Santo. Leia a tentação de Jesus. Leia lá Lucas capítulo 4, e você vai ver que a Bíblia diz que o Espírito Santo foi quem conduziu Jesus para o deserto. E lá, o Espírito Santo foi quem fortaleceu Jesus. Vieram anjos para ministrar para Jesus. Da mesma forma, quando você é tentado, Jesus não olha para você e diz, fracote, banana, não está ouvindo a palavra. Não, quando ele vê você sofrendo tentação, ele sabe das artimanhas do diabo e ele está pronto para te socorrer. Ele está pronto para te socorrer, ele está pronto para te ajudar. Ah, pastor, mas e se eu caio na tentação? O perdão já está concedido. Ele não olha para você e diz assim, olha, vamos ver, faça o seu pedido de perdão em 2 vias. Mande para o anjo vai trazer. Uma via vai para o Pai, outra fica comigo. O Espírito Santo vai dar o voto de Minerva. Vamos fazer aqui vamos pensar, vamos julgar, vamos ver, porque realmente não dá para aceitar aqui no céu uma pessoa com um currículo como o seu. Não, quando você não tem 2 vias, não tem carimbo, não tem nada, o perdão já foi concedido na cruz do Calvário. Amém, gente? Por isso você e eu hoje somos chamados por Deus, na sua palavra, de santos. Ele venceu as tentações, não como Deus, mas como um homem ungido pelo Espírito de Deus, e ele concedeu a nós, a sua igreja, a mesma unção, a mesma autoridade, o mesmo poder que ele possuía. Você e eu temos a mesma unção que havia sobre Jesus. A mesma unção, por quê? Porque é o mesmo Espírito Santo. Então nós também podemos vencer. Amém? Deus conhece as suas fraquezas melhor do que você mesmo. Ele conhece cada célula, cada fibra do seu ser. Mas ainda assim, mesmo conhecendo as suas falhas, mesmo conhecendo os seus defeitos, Ele te ama intensamente, profundamente, tremendamente. E Ele te perdoou perfeitamente, completamente. Amém? Vamos ficar de pé, segure nas suas mãos aí o cálice.